Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Conexão Educação. Na aula de ciências de hoje nós vamos aprender que o efeito estufa é um fenômeno natural e muito importante para a manutenção da vida na Terra. No entanto, atividades humanas como desmatamento e utilização de combustíveis fósseis vêm agravando bastante o aumento do efeito estufa e assim aumentando a temperatura na Terra. Agora, fique bastante atento, faça suas anotações e boa aula! Bem, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de ciências de hoje para o 6º e 7º ano, que tem como tema o efeito estufa, e eu me chamo professora Galsa Freire. O que vamos aprender hoje? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o mecanismo do efeito estufa, mas para que nós possamos compreender direitinho esse mecanismo, nós precisamos lembrar de algumas definições em relação ao ar, como suas propriedades, sua composição, tá? Em relação também à atmosfera, que esse ar está presente, a influência da radiação solar sobre os processos no nosso planeta e, consequentemente, em relação ao efeito estufa, tá? A presença de gases, que tem um nome, gases estufa. Que gases são esses? Qual a função desses gases dentro desse mecanismo, tá? Consequências do efeito estufa em relação ao meio ambiente, e a partir daí também nós vamos propor, indicar algumas ações que podem ser feitas para minimizar esse efeito. Vamos iniciar então a aula de hoje? Propriedades do ar. Gente, o ar tem algumas propriedades importantes, eu vou destacar 4 aqui para vocês hoje, tá bom? O ar, ele tem massa. Vamos imaginar aqui uma situação, ok? Nós temos aí uma bola de futebol, e aí você imagina que essa bola está vazia. Imagina também que você tem uma balança. E aí você vai colocar essa bola para medir a massa dela quando está vazia, tá ok? Então, o visor lá da tua balança vai indicar um determinado valor de massa. Quando você retira essa bola e você enche essa bola e coloca novamente na balança, ela vai apresentar um valor de massa maior. Por quê? Porque você encheu essa bola de ar, e o ar ele possui massa, que pode ser medida aí, por exemplo, com a utilização da balança. Uma outra propriedade do ar também é que ele ocupa espaço. Lembra do balão de festa, né? Que as crianças adoram, nós adoramos decorar os ambientes com balão de festa, em todas as cores. Pois muito bem, vamos imaginar uma outra situação. Nós temos um balão de festa seco, vazio, tá? Aquele balão, ele vai ter um formato, como vocês podem ver aqui, esse desenho para simular esse formato desse balão que não foi cheio ainda, não foi enchido ainda, tá certo? Então, ele tem um determinado formato. Quando você, ou com a seringa, ou com a boca mesmo, você enche esse balão, você coloca ar dentro desse balão, ele vai adquirindo um novo formato. Por quê? Porque o ar vai ocupando o espaço desse balão, né? Você pode fazer um balãozinho maior, um balão menor, e aí vai depender do gosto aí do aniversariante, tá bom? Mas o que é importante te mostrar com esse exemplo? Que o ar, ele ocupa espaço, assim como ele tem massa, porque o ar, ele é matéria, tá? Uma outra propriedade também importante do ar é a resistência, tá? O ar, ele oferece resistência. Por exemplo, quando o corpo ele vai se movimentar através do ar, vai haver uma força que vai provocar essa resistência nesse movimento, tá certo? Que é justamente o que nós percebemos aqui, olha, na queda dessas pessoas no paraquedas, tá certo? Nessa queda livre. Então, a gente percebe que vai haver uma resistência, aliás, o ar vai oferecer uma resistência a esse paraquedas, tá? Uma outra propriedade do ar é a pressão, tá, gente? Então, o ar, a pressão, ela, como nós estudamos em ciências, ela é uma força, tá certo? Que é aplicada sobre uma determinada área. Então, vamos imaginar aqui 2 situações, tá? A primeira situação é de locais de altitude maior, uma montanha, por exemplo, imagina lá o topo da montanha. E a outra situação são locais de altitude menor, locais aqui ao nível do mar, por exemplo, tá? Então, situação 1 e situação 2. O que acontece? Vamos imaginar que tem uma pessoa aqui, lá no topo da montanha, e aí perceba que aqui tudo é ar. E aí o ar
vai exercer uma pressão, vai exercer uma força sobre essa pessoa e sobre tudo que tem aqui, tá certo? Só que essa pressão ela vai ser menor em relação à situação 2. Por quê? Porque a quantidade de ar aqui também está menor, porque o local está mais alto, tá, gente? Então, o que que acontece? Eu representei aqui por essa seta, ó. Percebe que essa setinha aqui vermelha dessa minha primeira situação está menor do que a segunda. Por quê? Porque como aqui a altitude está menor, está ao nível do mar, tá certo? Aí você tem uma coluna de ar muito maior. Olha aqui, ó, toda essa distância, todo esse ar, né, que tem massa, está exercendo uma força sobre tudo que está aqui nessa parte de baixo. Então, o ar, ele apresenta uma pressão que pode ser menor ou maior, dependendo da localidade, tá? E é o que nós chamamos aí de pressão atmosférica. Em relação agora à composição do ar. O ar ele é composto por gases. Exemplo, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, água, outros materiais como água, poeira, fuligem e poluentes. Só que muitas pessoas pensam, por conta da importância do oxigênio para nós, que a maior quantidade de gás presente no ar é do oxigênio. Isso não é verdade, tá? A maior quantidade é de nitrogênio, em torno de 78%. E aí, em segundo lugar, está o gás oxigênio com 21%. E aí, o restante, aí para completar nossos 100%, nós temos 1% de outros gases, como gás carbônico, água, poeira, fuligem e poluentes. Nossa, professora, nós temos aí 78% de gás nitrogênio, tá certo? Que faz parte desse ar, que está dentro dessa camada na atmosfera, né? Que está na atmosfera, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é composta por camadas também. Nós vamos perceber a presença do nitrogênio, pessoal, na composição de proteínas. Por exemplo, quando a gente se alimenta com carnes, a carne, tá certo? Ela tem músculos e o músculo é composto por proteínas. Alguns legumes também são ricos em proteínas, tá? E aí nós vamos ingerir esse nitrogênio, que também ele faz parte do que nós chamamos de ciclo do nitrogênio. O que significa isso, professora? Ele vai sofrendo transformações na natureza, passando por diversos aspectos, em diversos processos, tá certo? Até retornar novamente ao seu estado inicial, e aí, por isso, o nome ciclo. Só que o nitrogênio, mesmo estando numa quantidade elevada, quando ele está em excesso a essa porcentagem dele, ele vai trazer problemas, tá certo? Um primeiro exemplo aqui, as chuvas ácidas. Quando essa quantidade de nitrogênio está bem maior, pode acontecer as chuvas ácidas, ela é muito comum em locais muito industrializados, tá certo? E vai liberar algumas substâncias que têm como base o nitrogênio, vai liberar alguns ácidos, tá certo? E aí essa chuva que vai apresentar um pH bem mais baixo, vai decompor alguns materiais, vai provocar corrosão de outros materiais também, trazer problema para a pele das pessoas, problema para a vegetação, aí inúmeras situações, tá certo? Outro problema do excesso de nitrogênio é a eutrofização. A eutrofização, gente, é a proliferação de algas, é o aumento de algas em corpos d'água. Então, o que acontece? Essas algas, elas precisam de oxigênio para a sua vida, tá certo? Então, o que acontece? Ela vai puxar esse oxigênio de dentro da água, e aí vai faltar para os peixes, para algumas plantas aquáticas, tá bom? E a eutrofização, ela é um sinal, por exemplo, de poluição. Quando você vê um corpo d'água, né, um açude, algo desse tipo muito eutrofizado, né, com muitas algas nele todo, pode no primeiro olhar pode parecer bonito, não, mas aquilo ali é um nível, um sinal de poluição e provoca a morte de peixes, né, a morte de algumas plantas, então é um desequilíbrio ambiental provocado pelo excesso desse nitrogênio, tá? Em relação ao oxigênio, que é muito importante para nós, o oxigênio, ele é o quê? O oxigênio, ele é importante para a nossa respiração. Nós vamos puxar esse oxigênio, tá? E ele vai reagir com a glicose dos alimentos que nós ingerimos e vai produzir energia. E essa energia que é importante para nós desenvolvermos nossas atividades, tá certo? A respiração, então, ela é importante para a vida. Daí a grande importância do oxigênio, e daí muitas pessoas fazem uma relação de achar que o oxigênio é que está em maior quantidade no ar, e nós já aprendemos que não. No caso, é o nitrogênio, tá?
E aí, o que acontece? Nós respiramos esse oxigênio, tá certo? Que é importante para a nossa vida, e aí nós vamos liberar outro gás, nós vamos falar já dele, que é o gás carbônico. Outro exemplo importante para o oxigênio é a combustão. Gente, a combustão, que nada mais é do que a queima dos materiais, ela só vai acontecer na presença do oxigênio, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui bem básico, bem comum. Quando a gente acende uma vela, tá lá a chama, né, bem intensa, você coloca essa vela num pires, e aí aquela chama tá forte, porque aquele fogo ocorre por conta do oxigênio que está sendo consumido, tá ok? E aí, quando nós trazemos um copo e tampamos essa vela, depois de algum tempo, né, essa chama vai se apagar. Por quê? Porque aquela chama, aquela queima, consumiu todo o oxigênio que estava dentro do recipiente. Acabou o oxigênio, acabou o fogo, acabou a queima, né? Apagou-se a chama. Tá bom, pessoal? Então, exemplo aí da importância do gás oxigênio para a respiração, e um exemplo muito comum é a queima dos materiais, tá? Outros materiais também, como eu falei para vocês, eles existem na composição do ar. Por exemplo, o gás carbônico. Gente, na nossa respiração, olha, nós respiramos oxigênio, mas nós expiramos gás carbônico. Aí, o que acontece? Uma árvore, por exemplo, uma planta, ela vai sugar esse gás carbônico que nós liberamos, e aí vai ser importante para ela, para a fotossíntese, né? Lembra que a fotossíntese, né? Na presença da luz, esse vegetal, né? Essas plantas, elas vão o quê? Elas vão produzir energia para elas, para a vida delas, tá ok? Então é muito importante, ela retira esse gás carbônico que nós liberamos na nossa respiração, tá bom? E aí ela vai realizar a fotossíntese. Um outro gás muito importante, aliás, voltando aqui, o gás carbônico é o nosso gás que vai estar em muito destaque aqui já na abordagem do efeito estufa, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos já chegar lá. Outros materiais que podem ser encontrados na composição do ar é, como já falei, a água, a poeira, a fuligem, poluentes, a água que é muito importante porque regula aí a temperatura, a umidade do ar, que a gente escuta muito falar nos jornais, a umidade do ar está mais alta, mais baixa, tendo aquela sensação do ar mais seco, que pode trazer problemas para a nossa saúde, tá? Bem, gente, em relação à radiação solar, o Sol é a principal fonte de energia da Terra. Então, vamos prestar atenção aqui nessa imagem, tá? Ao atingir o planeta, parte dessa radiação vai para o espaço, tá? E parte vai para a Terra, atingindo a sua atmosfera e a sua superfície, ok? E aí, quando ela atinge essa superfície, essa atmosfera, ela vai transferir calor, né? Vai interagir transferindo calor, aquecendo toda essa superfície, todos esses materiais, tá? Só que aí, parte do calor é absorvido e parte desse calor é refletido novamente para o espaço. E ele poderia se perder, ele poderia ir embora essa parte que retorna, né, para fora desses materiais. Por quê? Por que isso não acontece? Por conta de certos gases, como o gás carbônico, o ozônio, o metano, que estão presentes na atmosfera, tá? Então, esses gases têm a principal função de prender, de reter esse calor no planeta, aprisionando todo esse calor na sua atmosfera. O efeito estufa é um fenômeno natural porque ele é responsável pela manutenção de vida na Terra, justamente porque sem a presença desse mecanismo, tá, a temperatura da Terra não haveria retenção de calor e a temperatura da Terra poderia alcançar valores aí de menos 18 graus Celsius, imagina? Tá? Seria impossível aí a sobrevivência dos seres vivos. Então, é um fenômeno que acontece de maneira natural por conta da presença desses gases, tá? O que vai acontecer depois que acontece hoje em dia é a interferência do homem que vai agravar esse efeito estufa, trazendo problemas para todos nós, tá bom? Mas ele é um fenômeno natural. Aconteceria de qualquer forma e ele é importantíssimo para a manutenção da vida na Terra, tá? O efeito estufa, ele é marcado pela presença de gases, de determinados gases, como eu já falei para vocês, na atmosfera. E para a gente compreender como é que esses gases fazem a retenção desse calor, vamos utilizar o exemplo aqui desse carro, tá bom? Vamos imaginar que nós deixamos um carro parado sob a ação da luz solar, por um determinado tempo. O que vai acontecer? Essa radiação solar vai atingir
o interior do carro, porque vai passar pelos vidros, o vidro vai permitir a passagem dessa energia, a energia vai atingir tudo que está dentro desse carro, os bancos, volante, qualquer material que esteja dentro desse carro, tá certo? Eles vão ser aquecidos, tá? E essa energia vai ser absorvida por esses objetos, esses materiais, mas parte dessa energia também ela vai ser refletida de volta, ok? Mas o que acontece? Essa energia que está sendo refletida de volta é a radiação infravermelho. E a radiação infravermelha, ela tem aí grande comprimento de onda. Então, o que vai acontecer? O vidro não vai permitir a passagem dessa radiação infravermelha, tá? Então, ele vai ficar retido dentro, vai provocar um grande aquecimento, tá? Um aumento da temperatura dentro desse carro. Então, é mais ou menos aí o que acontece com a Terra em relação ao efeito estufa. É a entrada da radiação, a absorção dessa radiação pela superfície, pelos materiais, e parte dessa radiação é retida, mas existem os gases que vão impedir a saída total, porque senão a Terra teria um resfriamento muito grande e não permitiria o quê? A existência de vida em toda vida e toda a sua existência em sua superfície, tá ok? E aí, em relação aos gases do efeito estufa, é importante a gente colocar que os gases estão na atmosfera e a nossa atmosfera, como eu já falei desde o início da aula, ela é composta por camadas, tá? A exosfera, que é a camada mais externa, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. A troposfera é essa camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra e é nela que se encontram esses gases, tá? Como gás, como dióxido de carbono, como ozônio e outros gases, gás metano também, que têm funções importantes para a vida na Terra, tá bom? Gases do efeito estufa. Vamos aqui destacar alguns gases. Primeiro, o dióxido de carbono, que é o gás mais abundante que está presente nas indústrias, é responsável, o aumento dele, tá certo? É devido aí em relação às atividades humanas, obviamente, em relação à queima de combustíveis fósseis, tá? Que são substâncias derivadas do petróleo. Outro gás também responsável pelo efeito estufa é o gás metano, que são provenientes de ações que envolvem aterros sanitários, tá? É liberado também na atividade de ruminantes, como eu estou mostrando aqui para vocês na foto. Esse aterro sanitário, esses lixões, eles vão liberar gás metano, tá ok? E esse gás metano é um dos gases do efeito estufa. E aí a criação de ruminantes, por exemplo, tá? Que eles vão liberar esse gás metano pelas suas atividades alimentares, digestivas, vão liberar de forma natural pelo seu próprio desenvolvimento digestivo, pelo seu próprio processo digestivo, tá? Outros gases é o óxido nitroso, que ele vem a partir do uso de fertilizantes, tá? Os fertilizantes em plantações, e gases fluoretados também, que são os clorofluorcarbonos, conhecidos como CFCs, que eles inclusive já foram proibidos na utilização em sprays, tá? Justamente porque eles podem vir a agravar o efeito estufa, tá? Ele vem aumentar esse efeito estufa e a gente já está compreendendo que o efeito estufa é um processo natural, tá certo? É um processo espontâneo e natural, mas que o aumento desses gases na atmosfera, tá? Vai reter muito esse calor. Então, vamos lá. Vamos compreender aqui direitinho através desse esquema, juntando todas as informações que nós vimos agora, o ar, as propriedades do ar, as camadas da atmosfera, a composição do ar, que também é composto por gás carbônico, a importância desses gases e estufa. Então, vamos lá. E aqui um esquema para ilustrar o efeito estufa, gente. Então, vamos lá, olha. Vai chegar essa radiação solar na Terra, tá bom? Que vai ser absorvida pela atmosfera terrestre, como a gente já discutiu, esses materiais da superfície vai absorver esse calor, mas parte desse calor ele também vai ser refletido, então vai ter radiação escapando também aqui dessa atmosfera. Mas o que acontece? Algumas atividades, elas intensificam a liberação desses gases estufa, por exemplo, o CO2 e o dióxido de carbono. Que atividades, professora? A queima de combustíveis, tá? Os combustíveis fósseis, tá? Que eu já falei para vocês, que liberam esses gases de efeito estufa. O desmatamento e queimadas aumentam o índice, aumentam a quantidade de gases do efeito estufa. E a utilização de CFCs
clorofluorcarbonos, como eu já coloquei para vocês. Então, tudo isso vai aumentar essa quantidade de gases estufa. E qual é a finalidade principal desses gases? É reter esse calor. Então, vamos imaginar o que acontece. A Terra vai ficar mais quente do que ela deveria estar, ok? Aquele calor que é ideal para a sobrevivência dos seres na Terra, você já vai ter um aumento muito grande. Isso vai nos trazer alguns problemas. O efeito estufa, ele é natural. O agravamento dele é que gera o aquecimento global, tá? Então, esse superaquecimento que a Terra vai ter, tá? Isso aí não é natural. Isso aí é provocado por essas atividades que nós falamos anteriormente, desmatamento, queima de combustíveis fósseis, utilização de gasolina, que são derivados do petróleo. Então, vai aumentar esse aquecimento global. Não é que o efeito estufa seja ruim, tá? O homem com suas atividades, tá certo? É que vai aumentar a produção desses gases e sim agravar o efeito estufa. E quais são as consequências do agravamento desse efeito estufa, tá? Vou elencar alguns para vocês aqui. A falta de água, tá? O aumento do nível do mar, que vai acontecer, por exemplo, o derretimento das calotas polares, tá certo? Você vai ter aí problemas de saúde, você vai ter as pessoas aí trazendo mais problemas respiratórios, né? Inúmeros problemas de saúde, extinção de espécies ecossistema, porque as espécies dentro dos ecossistemas estão adaptadas a determinadas temperaturas, então com o aumento dessa temperatura vai haver um desequilíbrio ambiental e coloca em risco aí a existência de algumas espécies e também a existência de alguns ecossistemas, tá? Segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, pode haver um aumento da temperatura em até 2 graus Celsius até 2100. Então, isso é muito grave. Isso faz com que a gente pense medidas, pessoal, para reduzir, já que algumas atividades, né, já fazem parte da nossa rotina, mas formas da gente reduzir esse impacto da emissão desses gases estufa, tá? Para que possamos aí diminuir esse agravamento desse efeito, tá? Então, como evitar o aumento do efeito estufa? Substituir o uso de combustíveis fósseis, abastecer o carro com etanol em vez de gasolina, né? Porque o etanol é derivado da cana-de-açúcar, então é uma energia renovável, né? Vão ter as plantações, aí se extrai o etanol, então não é derivado aí de um combustível fóssil. Investir em energias renováveis, como a energia eólica, por exemplo, tá? Tudo isso para se evitar a utilização de combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis que são derivados do petróleo, tá? Usar mais transporte coletivo, não utilizar transporte para trajetos pequenos, já que nós sabemos que os transportes utilizam bastante gasolina, diesel, que são derivados do petróleo, tá? Plantar árvores nativas ou frutíferas, preferir comprar produtos biodegradáveis, diminuir o consumo de carne, lembrando aí a questão da emissão de CH4, que é o gás metano, que é um gás estufa também, que é muito ligado aí à produção, à criação de ruminantes. Reciclar o lixo é muito importante dentro desse processo e economizar energia, além de fazer a coleta seletiva, tá? Então, todas essas questões para a diminuição da emissão desses gases estufas, eles foram colocados no protocolo de Quioto, que é um acordo que os países fizeram para realizar a diminuição desses gases em prol de buscar diminuir o aumento do efeito estufa, ok? De acordo com tudo isso que nós vimos, vamos exercitar um pouco agora? Muito bem. Primeira questão. Leia atenciosamente cada alternativa sobre o efeito estufa e classifique com V para as verdadeiras e F para as falsas. Será que o efeito estufa é um fenômeno natural? Olha aí, sim, é um fenômeno natural. Como nós vimos, né? Essa retenção de calor pelos gases estufa, que é natural, ela vai permitir a vida na Terra. E aí vem na segunda alternativa, segunda afirmativa que diz, prejudica a existência da vida na Terra? Falso, né, gente? É justamente o contrário. Ela vai favorecer a existência da vida na Terra por conta desse aquecimento que é importante para a vida de todos os seres, né, dos seres vivos. Terceiro, o derretimento de calotas polares é uma das consequências do aumento do efeito estufa? Sim, é uma das consequências, como outras que nós listamos há pouco, tá? O aumento das temperaturas na Terra devido ao aumento do efeito estufa é conhecido como aquecimento global? E aí?
Sim, com esse aumento da temperatura na Terra por conta dessas atividades do ser humano, vai haver o aumento da liberação desses gases do efeito estufa, tá? Que vai gerar um aumento de temperatura que nós conhecemos como aquecimento global. Segunda questão. Marque a alternativa que cita exclusivamente gases do efeito estufa. Item A. Gás, nitrogênio e dióxido de carbono. B. Gás metano e gás oxigênio. C. Dióxido de carbono e gás metano. D. Gás oxigênio e gás nitrogênio. E aí, o que vocês acham? Resposta, letra C. Dióxido de carbono, que é a fórmula CO2, e o gás metano, CH4. Muito bem, pessoal. Vamos seguir. Terceira questão. Cite algumas atitudes que podem ser tomadas para reverter ou controlar o aumento do efeito estufa. E aí, lembra que nós falamos? Todas as ações que podem ser tomadas, algumas delas, para a gente tentar diminuir o efeito estufa. Vamos lembrar algumas. Podemos substituir o uso de combustíveis fósseis, né? Buscando aí evitar a utilização aí de gasolina, por exemplo, de outros materiais, em prol, por exemplo, do etanol, utilizar mais etanol com energia renovável. Diminuir o consumo de carne, nós vimos que a criação desses ruminantes, né, o próprio processo digestivo deles, vai liberar o gás metano, que é um dos gases do efeito estufa, tá certo? Então, o aumento vai prejudicar e gerar esse aquecimento global. Também investir em energias renováveis, né? Em vez de nós utilizarmos apenas os combustíveis fósseis, né? Que são derivados do petróleo, utilizarmos a energia eólica, a energia das marés, a energia solar, que são energias limpas. E preferir comprar produtos biodegradáveis, por exemplo, canudinhos, né? Que já estão proibidos em alguns locais, ou canudos que sejam canudos biodegradáveis. São materiais biodegradáveis que não utilizem os combustíveis fósseis, porque a queima desses combustíveis fósseis vai liberar esses gases no efeito estufa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido, tenham feito suas anotações, aprendido muito sobre o efeito estufa e até a próxima. Tchau!